Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo em novo formato. Bem, eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? Na verdade, eu tinha gravado um vídeo, vamos lá, né? Eu tinha gravado um vídeo muito bacana, só que não saiu áudio nenhum. Então, eu estou aqui recomeçando. Vamos recomeçar, né? Vamos aprender a recomeçar. Esse é o primeiro vídeo em novo formato aqui do meu canal, né? Os outros vídeos era eu narrando as mensagens. Agora, eu decidi fazer de maneira diferente. Na semana passada, o meu contato mediúnico foi bem diferente. Então, eu decidi renovar o formato dos vídeos. Então, agora, os vídeos será comigo, passando as mensagens para vocês, de uma maneira realmente como acontece, lendo, né, elaborando naqueles roteiros, né, as mensagens são as mesmas, mas aqui eu vou repassar de uma maneira para vocês também estarem em contato com essa experiência, né, que é muito importante, né? Inclusive, eu encorajo a todos vocês que estão me assistindo agora a procurar desenvolver os seus canais sensoriais, as percepções extrasensoriais, né? Começar a se desenvolver. Por quê? Porque é o futuro da humanidade, é uma nova forma de comunicação, na verdade uma nova forma não, né? Mas com o avanço da nossa evolução, a maneira com que a gente se comunica, interage uns com os outros, também vai evoluindo. E por que eu digo isso? Porque eu estou encorajando vocês a buscarem ter essas experiências. Porque são experiências que sensibilizam muito a gente. Tá? E como vocês podem perceber, a humanidade ela carece disso. As pessoas elas estão muito embrutecidas. Então, se vocês puderem e buscarem, puderem se desenvolver, buscarem, quem sabe, casas espíritas. Falando em casas espíritas, eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Então, assim, a minha jornada nesse desenvolvimento mais consciente aconteceu no ano da pandemia. Então, a minha jornada nesse desenvolvimento consciente, né, esse desenvolvimento mediúnico consciente, aconteceu em 2020. A minha família frequenta o que a gente conhece como união do vegetal. Então, a minha família frequenta, né, já há muitos anos. E em 2020 eu decidi, claro, quando era mais nova eu participava e tudo e tal, né, mas eu não entendia, talvez não tivesse esse interesse, enfim, não tinha conhecimento, não tinha maturidade para isso. Então 2020 foi assim, um ano bastante desafiador, creio que para todos nós. Gente, me desculpa, tive que dar uma pausa. Tive que dar uma pausa por conta dessa barulheira toda que vocês puderam ouvir, né? Então vamos continuar. Em 2020 foi um ano muito desafiador para todos nós, né? Então eu e meu marido estávamos passando por umas questões pessoais, né, familiares. Convidei ele, assim, vamos participar. A gente já tinha participado antes, de qualquer maneira, mas não somos frequentadores, né? Eu vou quando eu sinto necessidade, né? Quando eu sinto no meu coração que é necessário, eu vou. Então fomos 3 vezes, em meses diferentes, mas fomos 3 vezes, e para mim foi onde abriu a minha consciência. Então eu quis entender as experiências que eu tive, né, o que eram todas aquelas visões, aquilo tudo que apareceu para mim. Então, começou aí a minha busca, né, eu comecei a
estudar. O livro Diversidade dos Carismas, vocês devem conhecer. Ele foi meu guia, que me conduziu. Hoje eu faço consultas no livro, ele continua sendo meu guia, me conduzindo nesse desenvolvimento. E por que eu digo isso para vocês? Durante aproximadamente um período de um ano, visitando algumas casas espíritas, com a finalidade de unir a teoria, os estudos que eu já realizava, com a prática. Nas casas espíritas das quais eu visitei, eles não tinham essa metodologia de unir a teoria com a prática. Você precisava ficar pelo menos um mínimo de um ano fazendo cursos para, se fosse o caso, você entraria num grupo de desenvolvimento mediúnico. Então, assim, eu estava querendo ser avaliada, né? Eu queria que o meu material fosse avaliado por alguém mais experiente. Enfim, né? Não aconteceu. Foram se passando os meses, né? Então, o espírito que me acompanha, né? Eu sei que eu tenho uma equipe de mentores, mas o espírito feminino que me acompanha desde muito novinha, ele começou a se fazer mais presente. Eu fui estabelecendo comunicação telepática e assim começou o nosso trabalho. Então é assim como se no final das contas tivesse uma professora desencarnada. É diferente, não é como se fosse um professor daqui como ensina a gente. É bem mais desafiador, né? Mas por outro lado, a nossa autonomia, a independência, o nosso cuidado e cautela aumentam exponencialmente por conta disso, né? Então, o meu desenvolvimento mediúnico é conduzido pela minha mentora espiritual. Há aproximadamente, estamos em finalzinho de agosto, então em fevereiro eu tive uma experiência da qual eu conheci o nome dela. Até então não conhecia o nome. Ela aparecia na minha tela mental. E a gente interagia de uma maneira, assim como eu estou em desenvolvimento, então não posso dizer que era um diálogo como é o que estamos fazendo aqui, né? Eu com vocês, né? Na verdade, não é nem um diálogo, né? Mas não é uma conversa como a gente costuma ter, né? Entre amigos ou fazer isso. Não é ainda, né? Com o avanço, quem sabe. Também é uma mistura muito de autodidatismo, né? Assim, eu reparo que a espiritualidade não entrega nada de bandeja, né? Não tem isso, né? De pegar no colo, levar para cá, minar, né? Ou aquela ideia que a gente, né? Pelo menos eu particularmente tinha, isso, assim, muito do inconsciente coletivo que permeia aí o nosso conceito do que é realmente espiritualidade. Então era esse também o meu. Então, no contato, a gente vê que não é muito diferente, tá, pessoal? É muito diferente. O meu desenvolvimento mediúnico, ele é assim. Os estudos continuam. Os estudos são prioridade, gente. Entendeu? Eles não estão separados da prática, os dois sempre juntos. Então, o aprimoramento moral e intelectual, eles são sempre unidos, tá? Então, isso faz com que... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as casas espíritas, elas desencorajam esse tipo de iniciativa, tá? Elas desencorajam isso. Então, se você tem a oportunidade de frequentar, fazer parte de um grupo, isso é muito bom. Fazer parte de um grupo, se tiver uma metodologia que atende suas necessidades, então vai que é esse o caminho. No meu caso, eu não encontrei, entendeu? É um lugar que pudesse de fato atender as minhas necessidades para o que eu realmente estava precisando.
Quem sabe não era o caso, isso também não implica de eu posteriormente buscar, né? Porque eu gosto muito de conversar, gosto de conhecer pessoas, né? Então isso não me impede. Mas isso também não foi impedinte de eu buscar uma forma mais minha de me desenvolver. Tá? E essa minha busca, essa minha iniciativa fez com que eu estreitasse, né? Está fazendo com que eu estreite cada vez mais uma relação com a minha mentora ou com os meus mentores. Isso é essencial. Isso é essencial. Quem pode, né, que busque. Né? Então, assim, eu, como ser humano, eu encorajo muito esse tipo de iniciativa. É claro que a gente precisa sempre cuidar do nosso coração, dos nossos pensamentos, porque pode ter interferências, tá? A depender do que você construiu, a depender do que você alimenta, pode ter aproximações de obsessores e atrapalhar o seu processo, tá? Então isso vai muito de uma autoanálise, tá? Então, quero compartilhar com vocês o que acontece. Eu sou uma pessoa muito fluida, né? Embora esse seja o meu primeiro vídeo, vocês conseguem ver que, assim, eu não estou lendo nenhum roteiro, né? Mas eu tenho ele pronto aqui, de 3 páginas, vou até mostrar para vocês, porque eu sou uma pessoa muito organizada e lidar com a espiritualidade, a gente precisa lidar de uma maneira muito séria, tá? Então, assim, eu gosto de fazer um material para passar todas as informações para vocês, não ficar nenhuma parte esquecida. Então, por isso que eu faço um resumo do que eu preciso passar para vocês. E o meu resumo, né, eu já falei muita coisa, no final das contas eu não vou ler para vocês, mas o meu resumo é de 3 páginas, tá? Porque a gente precisa lidar com a espiritualidade de uma maneira muito séria, gente. Entendeu? Então, vocês terem um material já pronto para vocês poderem repassar as mensagens, isso é essencial. Claro que quem tem uma memória extraordinária e confiar, né, no seu computador quântico, tá ótimo, não é o meu caso, tá? Bem, então já compartilhei com vocês um pouquinho aí da minha jornada nesse desenvolvimento e como que acontece, né? Eu sempre costumo deixar uma musiquinha de plano de fundo, uma música clássica, né? Porque estimula muito os nossos canais sensoriais, tá? Particularmente falando, me auxilia muito. Né? Eu deixo baixinho e quando eu vou sentindo a aproximação, eu começo a me comunicar, a musiquinha de fundo me auxilia até mesmo para manter a vibração, né? Uma vibração assim bem serena, os canais alinhados. Claro que eu faço uma preparação, tá, do ambiente e do meu próprio campo energético antes, tá? E coloco o som como uma música, como um plano de fundo, né? Uma música ambiente, né? Que vai elevar aquela vibração, tá? Isso também é muito importante para evitar certos ruídos aí na comunicação que a gente sabe que existe, tá, gente? Bem, então vamos lá. Eu trabalho como psicoterapeuta, tá? Integrativa. Eu trabalho com a parte energética, a parte de técnicas mentais, tá? Para desbloquear certas memórias, tá? Já tenho aproximadamente 3 anos, né? Então os meus estudos me levaram à minha carreira profissional, que me levaram ao desenvolvimento mediúnico, tá? Então é sempre, na minha jornada, é sempre uma coisa que liga a outra, tá? Hoje eu estudo neurociência, estou me especializando nessa área complementar ao que eu já realizo. E eu quero falar um pouquinho para vocês agora sobre a minha mentora. Tem os vídeos, né? Os vídeos no formato antigo, a maioria dela, tá, gente? O nome dela é Zortira. Eu não sei nem se eu já falei sobre ela, né, antes daquela interrupção anterior. Bem, o nome dela é Zortira.
É um nome bem diferente porque ela não faz parte da espiritualidade do nosso planeta. Ela faz parte da federação. É a única informação que eu tenho, tá, a respeito dela, até porque o objetivo não é esse. Eu já fui, inclusive, chamada a atenção sobre certas perguntas que eu comecei a fazer sobre isso, a minha ligação, enfim, com certas coisas, umas experiências que eu já tive também. Então, fui advertido de que o foco não é esse. O foco é a transição planetária. Então, as informações que eu vou passar, elas têm a ver com transição planetária, porque é um momento da nossa humanidade muito especial, muito único. Então, as informações têm a ver com esse fenômeno. E o foco, e a minha orientação é para focar nesse nosso período. Bem, então eu vou começar falando para vocês como foi essa interação. Eu senti um espírito se aproximando, uma sensação assim de muita simpatia, de muita descontração, leveza. Aí as mensagens começaram a fluir. Então o espírito começou falando. Eu sei que você anda muito preocupada e pensativa a respeito dos rumos da humanidade e as dificuldades que vocês encontram para entender as mensagens. Então, o espírito começou assim. Antes, o que acontece? Durante a semana, eu venho observando muito, assim, eu sou uma pessoa muito reflexiva, né? Por isso o nome do canal, né? Eu decidi colocar esse nome do canal por conta disso, né? Então, eu cultivo muito a reflexão. Então, tanto na minha vida como na minha carreira profissional, creio que vocês também devam perceber isso. Por mais que todos nós estejamos dentro de uma era do conhecimento, né, da era do conhecimento, nos falta muito entendimento. Eu percebo que temos muita dificuldade de entender as mensagens, de entender os conteúdos. Né? E eu fiquei pensando sobre isso. Então, o espírito começou a respeito desse pensamento preso. Né? O pensamento estava ali preso. Então ele começou contando sobre isso. Por isso que eu relatei aqui para vocês, resumir mais um pouquinho o porquê, né? O que estava aí rondando na minha cabeça. E continuou. Mas saiba que teremos, no mundo de regeneração, oficinas do saber, que ensinarão as pessoas a como fazer o bom uso de sua mente. O ensino básico e fundamental. Todos vocês terão a oportunidade de reaprenderem a como estudar, a como pensar, a como sentir e a usar a sala de comando que é a própria mente. E ainda mais, pensar com o coração, sentir as informações e interiorizar os conteúdos. E ele continuou. Todo sistema que existe hoje será reformulado. Por exemplo, a educação terá outras diretrizes e tanto os jovens quanto os mais velhos estarão em contato com as mesmas disciplinas necessárias para lapidar a nossa sociedade. Então, essa palavra nossa me chamou a atenção também, mas assim ficou. O ser humano é um ser cheio de potencial este ainda adormecido, e precisa ter bons e saudáveis estímulos para florescer com sabedoria e alegria. Então, nesse momento, o que aconteceu, gente? Nesse momento da mensagem, eu comecei a sentir uma doçura, uma energia feminina que me envolveu de tal forma que uma energia de cor rosa clara ficou como plano de fundo na minha tela mental.
Eu achei curiosa essa sensação, né? Mas prossegui e consegui me sustentar, né? Para continuar a receber a mensagem. E ela continuou. E sim, os estudos serão saboreados como se fosse um delicioso banquete feito com todo capricho e amor para aqueles que dele desejarem degustar. Muito bonito, né? Confesso. Bem, daí, nesse momento, eu fiquei pensando sobre essa percepção, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu fiquei pensando sobre essa percepção e dentro desse pensamento, né, dessa energia que me envolveu, veio um nome na minha tela mental. E o espírito continuou. Sim, minha querida, você captou bem a minha identidade. Sou Joana Angélica, também conhecida como Joana de Ângeles. E enquanto encarnada, fui muito ligada aos estudos da mente humana. Um campo de extrema importância para todos vocês. E todos vocês terão a oportunidade de conhecer mais a fundo o que de fato é este conhecimento. Ele é basilar para o espírito. Bem, nessa hora, um misto de sentimentos tomou conta de mim, né? Eu me sensibilizei bastante, mas eu consegui me sustentar para poder prosseguir com a mensagem, né? Porque o foco é esse. E perguntei nesse momento, né? Eu procurei uma interação para eu poder dar conta daquela emoção. E perguntei sobre as minhas dúvidas sobre essas oficinas, né? Se literalmente tudo será reformulado. E ela continuou. É necessário que todo o sistema existente seja restaurado para um bem coletivo. O sistema está carregado de energia materialista e individualista. Mas saiba que tudo tem um propósito. O sistema atual serve aos propósitos terrenos de vocês. O sistema de um mundo de regeneração será correspondente ao novo tempo. Mas são transformações naturais que ocorrem em períodos de transição. O que vocês aprenderam foi necessário para lidar com a atual existência. Nada foi em vão. E cada potencial individual será aproveitado. Até porque o responsável pela reconstrução deste mundo será seus próprios habitantes. A diferença é que todos terão o suporte e apoio para fazer bons movimentos de reconstrução e um novo e belo sistema nascerá. E ela continuou. Você, mocinha, tem um material interessante e deve compartilhar com os seus ouvintes, dando continuidade a este tema. Então, finalizamos a mensagem dessa maneira, né? Ela foi se despedindo, né? E eu fui já me preparando para poder pegar esse material no mesmo momento que ela comentou comigo, eu já soube que material é esse, tá? Que já tem em torno de alguns meses, talvez 2 ou 3 meses, que eu elaborei e canalizei ele, né? Na época eu não consegui captar a identidade, mas agora vocês já sabem, né? Um material bem interessante mesmo, né? Como inclusive eu comentei com vocês no início do vídeo, né? Então eu vou prosseguir dando continuidade a este tema, seguindo essas orientações. E essa é a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se desejar, comente aqui embaixo, eu ficarei feliz de saber o que vocês acharam, de poder ler as suas opiniões,
É para a gente poder também ter essa troca, aproveitar que é início de canal, não tenho tantos inscritos assim, né? Então aproveitar que eu posso dar uma atenção maior para vocês, os primeiros que chegarem aqui. Então que vocês possam usufruir desse material, né, que é feito com toda a responsabilidade, todo amor e carinho da minha parte, tá? Que vocês possam usufruir de tudo que vocês encontrarem aqui no meu canal e que eu possa continuar contribuindo para o que de fato for necessário para esse nosso e amado mundo, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.